Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à coleta de dados, tá? Esse vídeo vai ser a coleta de dados de todas as receitas da cozinha de combinação, tá? Ou seja, nós vamos fazer toda a coleta de todas as 3 estações do ano, né? Que é o Summer, o Winter e o Breeder, que são essas 3 estações de anos no game, tá? Eu tô aqui já na tela do terminal para lembrar para vocês, antes de abrir o Jupyter, iniciar ele com a Virtual Env, tá? Assim ele vai pegar todas as bibliotecas que estão instaladas nessa Virtual Env e não de todo o sistema, tá? Depois disso também eu já deixei aqui um pouco mais arrumadinho os PDFs que nós vamos usar, tá? Porque nós vamos usar PDF para trabalhar, tá? Então, ou seja, eu já criei uma pasta aqui chamada PDF Excel e nós vamos usar essa pasta, tá? Que ela tá aqui do lado aqui, ó, tá aqui. E o que acontece? Existem algumas bibliotecas do Python que já fazem essa transferência de PDF para Excel, tá? Porém, quando eu fui fazer uns testes aqui antes de gravar, eu achei essas bibliotecas muito ruins, falar bem a real. Eu achei elas muito ruins, elas não carregavam direito a base de dados, tá? Porque, por exemplo, se você voltar aqui pro site, eu vou usar esse site aqui, e aqui no Userful Tables, tá? Aqui tem todas as receitas. E o Python, as bibliotecas do Python não conseguiam fazer essa extração, tá? No máximo, por exemplo, o título aqui, tá? Eu usei o tabular, o PyPDF2 e eu não lembro qual outra biblioteca, mas enfim, retornou tudo ruim, tá? E daí o que eu pensei? Eu vou usar outra ferramenta, que é o Excel, que inclusive estava lá na lista de ferramentas, né? O Google Sheets. Então, dado esse conhecimento, nós vamos usar outras ferramentas, tá? Aqui, eu já peguei aqui os PDFs baixados aqui e nós vamos ter que converter, por exemplo, para Excel, tá? Eu já converti esses dois aqui. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou deixar na descrição esse site aqui, onde eu já fiz uma conversão já. E para fazer outra conversão é só voltar e escolher o arquivo, tá? Eu só vou pegar ele aqui e arrastar, que só falta o Winter. Arrastou aqui, ele vai fazer toda a conversão, tá? Eu já vou deixar, daí clica aqui em OCR. Eu já vou deixar um abrindo aqui. Beleza, ele já fez aqui a conversão. Agora eu só vou baixar e salvar aqui na pasta PDF Excel que eu criei, tá? Eu vou cortar aqui o nome, deixar somente o Winter e salvar. Olha, já baixou bonitinho. E se eu abrir, por exemplo, essa daqui, ó, olha, ele já deixou bonitinho aqui, tá? No Foods, Outcome, Effect, Winter Season, beleza? Então, a partir dessa ferramenta aqui, nós vamos fazer todo o trabalho, tá? De fazer essa conversão. E depois, agora tá na hora de entrar o Python, né? Eu vou criar aqui, eu vou duplicar essa data extraction aqui. Isso daqui para data extraction 3, né? E o mais legal é que nós não vamos ter que realmente fazer a extração de um site, né? Porque eles já estão aqui nesses PDFs que limpemos aqui, tá? Eu vou abrir esse data extraction 3. Eu só vou deixar organizado aqui em cima aqui, dessa forma. Ah, isso aqui não vou precisar. Aí, ó, tudo aqui. E o que acontece? Eu não vou usar o Beautiful Soup, tá? Eu não vou usar o Beautiful Soup, o Requests também não. Talvez o Regex, E é isso daí. Deixa eu rodar dessa forma aqui. Agora nós vamos fazer a limpeza da kitchen, né? Então eu vou apagar a kitchen aqui em cima. Ah, os monstros já foi também. Então eu vou colocar aqui nessa nova seção chamada Kitchen Combinations. Kitchen Combination. Ah, vou deixar assim mesmo. Aqui vai ser a coleta de dados da Kitchen. E a limpeza e por fim salvar no banco de dados, tá? Essas 3 etapas aqui. Para carregar um arquivo Excel aqui no Python, é bem simples, tá? Olha, os nossos arquivos estão aqui com essa extensão XLSX, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar no Pandas, tem o método read Excel, e vou passar o caminho, tá? O caminho tá lá na pasta PDF Excel,
por exemplo, eu vou começar pelo Breeder, tá? Por exemplo, se eu rodar dessa forma aqui, olha, não consegui encontrar. Por quê? Porque tem que colocar a extensão XLSX. Se eu rodar dessa forma aqui, olha, já carregou aquele PDF, tá? Com 479 registros de comida, tá? Se nós voltar aqui para a pasta aqui, ó, eu vou deixar ela aqui do lado. Ô, chatice. Aí, vou deixar ela aqui do lado aqui. Para nós fazer uma mini análise, tá? Ó, o primeiro registro de comida aqui é o Django Onion com o Hare Onion. Nós conseguimos fazer a pizza, tá? Ó, se nós analisar aqui, ó. Django Onion e Hare Onion faz a pizza e tem estamina mais 50%. Desculpa, mais 50 pontos de estamina. Que é a mesma coisa aqui, ó. Mais 50 pontos. E a última receita aqui de baixo, deixa eu descer aqui, ó. Gold Shake e Pig Cracker, faz o pepperê de pasta. Só analisar aqui, ó. Gold Shake, Pig Cracker faz o pepperê de pasta, que dá menos estamina e mais 5 de ataque, tá? Ó, menos estamina e mais 5 de ataque. Então realmente ele fez a transformação desse PDF para um Excel bem simples, né? Eu só arrastei e agora nós vamos trabalhar, tá? Nessa coluna aqui. Deixa eu voltar com essa receita aqui em cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser renomear essas colunas, tá? Porque elas estão com as colunas feias. Eu vou salvar aqui, por exemplo, em DF, tá? E eu vou colocar aqui embaixo aqui o df.head para nós ir vendo as alterações. Então, o meu df.columns, se eu rodar dessa forma aqui, ó, eu tenho todas essas colunas aqui, porém, um named, né? Então eu vou copiar elas aqui, colar ela aqui. Eu vou mudar manualmente, tá? Eu podia, por exemplo, pegar essa linha aqui, mas ela tem bastante linhas, né? Então eu vou mudar manualmente, tá? A primeira coluna que eu quero, eu vou dropar, que é essa coluna NO, beleza? Eu vou dropar ela. Aqui é a first food, por exemplo. Aqui é a second food. Por fim, aqui é o outcome, ou a recipe, né? Recipe. Que é a comida que tu faz combinando essas duas comidas, né? Essas duas peças de alimento. Peças de alimento. Aqui é o... Por exemplo, aqui o que eu vou fazer? Eu vou renomear a coluna com o seu bônus, né? Por exemplo, a coluna Health vai ter somente os pontos de atributo, né? A coluna Stamina vai ser uma coluna com o nome Stamina, que isso vai ter somente os pontos que vão dar, tá? Dessa forma eu consigo, por exemplo, lá na aplicação, colocar um filtro por exemplo, ataque, um filtro por estamina, ou seja, o usuário ele vai conseguir selecionar quais comidas que ele quer ver que dão bônus, por exemplo, de ataque, né? Que daí eu consigo filtrar, né? Porque uma string eu consigo cortar ela, né? Por exemplo, eu tenho essa string aqui, mais 50, vou renomear ela de S, por exemplo. Se eu printar, por exemplo, S, a primeira posição aqui dessa string, que é justamente esse mais aqui, ó, ele me retorna mais, ou seja, eu consigo limpar depois lá na aplicação, fazer uma mini limpeza, que na real vai ser um filtro, né? Ou seja, o usuário ele vai escolher, por exemplo, as comidas que dão bônus de ataque, né? E daí vai ter, enfim, lá, por exemplo, um regex, tá? Que vai fazer essa análise aqui se for mais, tá? Por exemplo, só uma mini ideia que eu tô tendo aqui, mas eu vou seguir com essa ideia, tá? Ou seja, essa outra coluna aqui é a coluna Health, né? Health. A segunda coluna aqui é a coluna Stamina. Aqui é a coluna Attack. E por fim, a coluna Defense, né? Porque se você analisar aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho vida, Stamina, Ataque e Defesa, tá? E o mais legal desse site, dessa tabela aqui, é que ela já veio separada para nós, né? Por exemplo, ela já veio aqui nessa coluna aqui, ó, nessa coluna Stamina, por exemplo, ela já veio separada com todas as Stamins, né? E mesma coisa aqui pro Health, pro Ataque e pro Defesa, né? Ou seja, eu não preciso criar uma tabela de referência e colocar as tabelas que eu quero e depois, enfim, fazer uma filtragem nas colunas e nos registros, porque nessa forma aqui ele já retornou bonitinho, tá? Ou seja, aqui eu já tenho separado por Health, aqui eu já tenho separado por Stamina e assim sucessivamente, tá? Porque se tivesse, por exemplo, esse Attack Up nessa coluna aqui,
eu ia ter que, enfim, eu ia ter que pegar e criar uma tabela de referência e selecionar os atributos que eu quero e depois dar um shift aqui para direita, para esquerda, desculpa, e criar, por exemplo, uma coluna só com a text, tá? Mas aqui ele já retornou bonitinho dessa forma. Então, nós não vamos precisar fazer essa tabela de referência, tá? Agora, se eu rodar dessa forma aqui, no meu def, eu vou copiar aqui, eu vou colocar em cima aqui. Aí eu vou rodar. Olha, já renomeou, tá? Todas as colunas aqui. Agora eu vou, por exemplo, dropar essa coluna number aqui, tá? Que é justamente o mesmo número aqui que tá aqui do lado, né? Os índices. Então eu vou dropar essa coluna aqui. Eu só vou arrumar aqui, deixando uma linha só. Aí. Então eu vou dropar isso daqui. Ou seja, o meu def, eu recebi o def.drop columns. As colunas que eu vou dropar vai ser ao longo do eixo 1. E eu vou dropar somente o NO, tá? Que é o número. Se eu rodar dessa forma, ele já fez a seleção. E também eu vou dropar essa coluna aqui, tá? Que é justamente o cabeçalho. Se eu, por exemplo, fazer um select dessa coluna, def na posição, por exemplo, first food, e vetorizar e usar um método contains, e procurar, por exemplo, foods, ó, eu só tenho a princípio nesse primeiro registro, tá? Se eu selecionar todas as linhas e todas as colunas, ó, é somente num registro, tá? Então eu vou guardar isso aqui em def de novo e não vou selecionar essa linha, tá? Usando o to aqui. Se eu rodar dessa forma aqui, deixa eu copiar e colocar aqui em cima. Ó, se eu rodar dessa forma, opa, que eu coloquei dois, né? Ó, se eu rodar dessa forma, ele não selecionou aquela linha, tá? Só vou colocar uns comentários aqui. Esse primeiro que eu vi assim, filter columns and rename, beleza? Aqui eu já fiz a filtragem e renomeei as colunas. Agora nós vamos, por exemplo, checar se tem NA, tá? Que provavelmente tem aqui no Health, Attack e Defense. Mas eu quero ver se não tem nenhum aqui entre o First, Second Food e o Recite, tá? Por isso eu vou usar o def.na com sum, fazer a soma de todos os NAs. Ó, eu só tenho no Defense, Stamina e Health. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais 0, né? Ou seja, eu posso colocar aqui no registro do Health, por exemplo, Health mais 0. Ou seja, para filtrar esses NAs, tá? Porque eu estou adicionando registros que são 0, né? E eu estou fazendo essa filtragem de NAs aqui adicionando como 0, tá? Para depois, enfim, eu posso aplicar um regex e tirar, por exemplo, esse texto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova seçãozinha aqui chamada de individual columns, tá? Que é o trabalho nas colunas individuais, né? Eu vou começar aqui pela health, tá? Def health. Eu vou, por exemplo, dar um fill NA de, por exemplo, health, dois pontos, mais 0, né? Health, dois pontos, mais 0. Ó, vou colar aqui, health, dois pontos, mais 0. Se eu rodar dessa forma aqui, ó, tudo que tiver NA, ele colocou pra mim pra health, dois pontos, mais 0, tá? Porque essa comida, nenhum boost na vida, né? Por exemplo, ou não dá nenhum boost na stamina, no attack e na defesa, tá? Por isso que não tá aqui. Então eu vou colocar para dar um boost de vida mais 0, né? Ou seja, não aumentou nem diminuiu a vida, tá? Então eu vou retornar isso aqui no def health. Beleza? Health. Eu vou cortar isso daqui e colar aqui. Se eu rodar dessa forma, ó, ele já fez essa limpeza pra mim, tá? Vou fazer a mesma coisa pro Stamina, pro Attack e pro Defense, tá? Ó, Stamina, Attack e Defense. Aqui eu vou mudar para Stamina. Aqui também para Stamina. Aqui pro Attack. Aqui também para Attack Up. Aqui é Attack Up, né? Deixa eu ver. Ó, def Attack ponto unique. Ó, Attack Up. ATK Up na real. Então deixa eu copiar isso daqui
colocar aqui, tá? Mesma coisa pro Defense Up, né? Eu acho que é de Def Up, isso daí. Então vou copiar esse Def Up e colocar aqui, tá? Aqui não vai ser Health, vai ser Defense. Opa, Defense, beleza? Só vou arrumar isso daqui para deixar retinho. Aí. Se eu rodar dessa forma aqui, a princípio é para ele fazer toda a filtragem e colocar nos seus indivíduos NAs aqui, tá? Por exemplo, nessas 5 primeiros registros eu não tenho Defense Up, tá? Se eu voltar aqui, ó, nos 5 primeiros registros eu não tenho Defense Up. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, enfim. Eu tenho só estamina e ataque, né? Desculpa, vida e estamina. Beleza? Então, a princípio tá tudo certo, né? Porém, que nem eu falei, eu vou fazer aquela seleção aqui, tirando esse stamina espaço, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um regex aqui, que eu acho que fica bonitinho, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui na coluna DF. Ah, já tá aqui embaixo. Deixa eu colar aqui. Ah, eu vou usar o defense mesmo. Eu vou usar um método chamado... Desculpa, eu vou vetorizar e usar um método chamado extract, tá? Eu vou extrair alguma coisa, tá? E o que acontece? Deixa eu copiar isso daqui pra cá. E eu vou abrir aquele site bugadão que era o... Deixa eu pegar aqui nessa outra página aqui. Que era aquele Regex 101. Que ontem ele deu uma trollada em nós. Vocês lembram? Aí eu vou colar ele aqui. Ah, faltou mais 10 pontos, por exemplo, tá? Mais 10 pontos isso daí. Então, se eu usar o /d+, ele me retorna todo o número, tá? Porém, eu quero pegar esse mais na frente, tá? E não só isso. Se tiver, por exemplo, menos, eu também quero pegar, tá? E para isso, uma das formas de fazer é, por exemplo, escapar o mais aqui e também escapar o menos aqui, tá? Porém, dessa forma aqui, ele vai pegar tudo que for defense menos mais 10, tá? Para colocar, para ser, por exemplo, para ele coletar se for mais ou se for menos, é só colocar o ponto de exclamação aqui no final, tá? Ó, porque ele vai fazer a coleta se for mais ou se for menos, quer ver? Agora, se eu mudar aqui para menos defesa, por exemplo, ó, ele vai fazer essa coleta, tá? Então vai ser esse regex que nós vamos aplicar aqui. Ó, eu vou extrair isso daqui. Se eu rodar dessa forma aqui, ó, ele já fez a extração, tá? Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 10, mais 0, tá? É que nós não conseguimos pegar nenhum com menos, tá? Mas enfim. Então eu vou colocar aqui. Eu vou pegar essa primeira coluna aqui, que retornou, porque ele retornou um data frame com uma coluna. Eu vou pegar essa coluna que ele automaticamente transforma em um series, tá? E eu vou guardar de novo no def defense, beleza? Ó, se eu rodar dessa forma aqui, deixa eu colar aqui em cima. Colar aqui e rodar. Ó, ele já fez essa extração. Se eu, por exemplo, pegar o unique agora, def defense.unique, ó, eu tenho nos registros da defesa menos 20, mais 20, menos 10, tá? Deixa eu vetorizar, contains. Eu quero pegar um que tem menos 10 para mostrar para vocês. Deixa eu botar isso daqui e colocar num df aqui. Opa, deu errado. Ah, tá, porque faltou um ponto aqui. Aí. Ó, menos 10 de defesa, menos 10, enfim. Tem bastante menos 10, tá? A partir do registro 10 aqui. Deixa eu analisar. Ó, no registro 10 aqui, ok. Jangônio Scalefish. Jangônio Scalefish, mais menos 10, tá? Beleza? Então é isso daí. Outra coisa... eu vou fazer depois essa coisa. Aí eu vou copiar e colar aqui para fazer para as outras colunas, né? Para Health, para Stamina, para Attack e para Defesa, tá? Aqui eu vou mudar para Health, porque é primeiro aqui. Depois Stamina. Depois Attack. E por fim o Defense, tá? Que já tá ali. Só vou arrumar aqui. Aí, para ficar bonitinho. Show de bola. Opa, escrevi errado o Stamina, pera aí. Stamina. Aí. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. A princípio, se nós rodar agora, ó, ele já fez toda a seleção aqui dos dados, tá? Agora eu acho que eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Porque ele já tá bonitinho. Última coisa que nós podemos fazer é realmente
analisar coluna por coluna para ver se está tudo certo. Por exemplo, vou dar um def no first food, por exemplo, e printar o unique, tá? Ó, olha aqui, já encontramos outro problema aqui no def food, tá? Ó, o Django Onion tem esse carinha aqui, tá? Que nada mais é que um espaço, né? Vamos ver se no second food tem isso daí. Ó, tem também. No recipe tem isso também. Opa. Recipe tem isso também. Ó, no recipe não tem, tá? Vamos ver agora, por exemplo, na health. Ó, não tem. Então eu vou fazer essa seleção aqui do first e do second food, tá? No first food. Tudo que for esse símbolo aqui eu vou renomear para um espaço, tá? Ou seja, ponto replace. Tudo que for barra x a 0 para um espaço, tá? Se eu rodar dessa forma, ele a princípio tirou aquele registro, tá? E esse resultado eu vou guardar de novo em def first food, tá? Eu vou cortar ele aqui e colar aqui em cima aqui desse regex. Desculpa, em cima do fio NA. Eu vou rodar dessa forma aqui para ver se realmente fez a limpeza. Vou colar ele aqui de novo e usar um método unique. Ó, ele não fez essa alteração, tá? Então, deixa eu tentar vetorizar. Eu vou colocar aqui um str, por exemplo. str barra x a 0, né? Barra x a 0, tá certo. Rodei e rodei. Ah, agora fez. Faltou vetorizar. Agora limpou, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa pro second food, né? Aqui é o first food. Aqui vai ser o second food, tá? Vou clicar aqui para deixar bonitinho. Se eu rodar agora e rodar aqui o second food, opa, o first food já tá arrumado. Aqui é o second food. Ó, arrumou também, tá? A princípio agora já tá tudo bonitinho. Ó, Honey Dragonfly, eu podia também alterar esse símbolo aqui desse risquinho, tá? Porém, esse risquinho, ele é justamente o risquinho que tem na comida, né? Aqui, ó. Honey Dragonfly tem um risquinho, tá? O tracinho. Então não vou fazer essa alteração. Vou deixar dessa forma, tá? Eu vou deixar com espaço também. Porque assim fica mais bonito na tabela pro usuário ver, tá? A princípio é isso daí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer isso para todos os meus... para todos os PDF que nós convertemos, né? Então eu acho que ficaria legal, por exemplo, fazer isso daqui dentro de uma função e daí eu só lia os PDFs, tá? Porém, eu vou ter que resetar o index, tá vendo aqui, ó? Porque esse index está com index 1. Então eu vou fazer um reset index aqui no final para deixar bem bonitinho. Def, vai receber o def.reset index drop igual a true. Opa, true. Deixa eu apagar aqui, ó, rodei. E ele já deixou bonitinho os índices aqui também. Eu vou apagar isso daqui e rodar de novo, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui numa função, tá? Porque nós vamos ter que rodar todos os dados. Aqui eu vou criar uma seção chamada 1.2. Vai ser loading and clean recipes data, beleza? Carregar e limpar o recipes data. Aqui vai ser uma seção 1.1 chamada de clean data function, tá? Eu vou criar uma função. E aqui embaixo eu realmente vou carregar todos os dados, né? Aqui vai ser def, por exemplo, breeder. Não, eu vou deixar o winter. Winter vai ser o summer. E esse aqui vai ser o breeder, beleza? Que dali já fica bonitinho aqui. Aqui é breeder, não, aqui é winter, né? Winter. Ó, winter. Aqui é summer. Summer. E aqui é breeder, tá certo. Se eu rodar dessa forma, ele carregou todos os defs aqui. Então ele já carregou os dados aqui. Agora eu vou criando uma função, tá? Eu vou escrever ela aqui. Def clean data, por exemplo, vai receber um df, tá? Vou deixar df mesmo. 2 pontos,
Agora eu vou indentar tudo isso daqui e vou retornar return o df, tá? Porque como eu vou limpar para esses 3 dados aqui, eu podia copiar 3 vezes isso daqui, mas deixar em função e ficar mais bonitinho, tá? Então, agora eu posso, por exemplo, pegar esses 3 dados aqui e limpar, ou seja, o meu df wither, por exemplo, vai receber o clean, deixa eu rodar isso daqui, aí, o clean data, onde o parâmetro df vai ser igual ao df winter, tá? Agora, se eu rodar dessa forma aqui e rodar o df winter aqui embaixo, olha, já fez a limpeza, tá? Fazer a mesma coisa pro summer e pro breeder, tá? Ou seja, aqui vai ser df, aqui vai ser df summer e aqui vai ser df breeder, beleza? Isso eu vou arrumar aqui e arrumar aqui. Se eu rodar dessa forma, ele vai fazer a limpeza de todos os dados, tá? Por exemplo, o def winter aqui, o def summer e o def breeder, que foi o que nós trabalhamos, né? Ó, bonitinho aqui. Agora, para mim ter certeza, para ver se isso daqui tá bonito, eu vou pegar, por exemplo, o winter aqui e vou dar um sample de 50, tá? Ó, o winter aqui. Então, por exemplo, vou pegar o ID 205 aqui, tá? Que é o wintliver e o reloados, tá? Porém, eu vou ver... Ah, não, eu vou pegar esse 205 mesmo, tá? Vamos fazer aqui, ó. Colar aqui o 205. Ó, wintliver e reloados, tá? Mas o que acontece? Você lembra que tinha aquele registro que nós limpemos? E também, porque a indexação aqui nesse site aqui tá em 1, tá? Ó, a indexação tá em 1. E no Python, lá no DataFrame, a indexação começa com 0, tá? Ou seja, o 205 aqui... Deixa eu voltar aqui. Ó, esse daqui, mas aqui o 205 é... Cadê ele? Enfim, o 205 daqui... Deixa eu pegar ele aqui. Ó, ele tá... É esse registro aqui, tá? Enfim, não muda nada. Nós vamos ver que se os dados estão bonitinhos, tá? Opa, não é aqui, é aqui o 205. Ó, wintliver e... Desculpa, é o wintliver e reloados, né? Ó, o wintliver e reloados faz a receita run salad, ó, run salad, que só dá defesa mais 10, tá? Ó, realmente só dá defesa mais 10, tá? Agora vamos ver deixa eu printar aqui, ó. Vamos ver os primeiros e últimos valores. Django Onion, Harry Onion, dá o Jumbo Pizza, tá? Deixa eu subir aqui. Ó, Django Onion, Harry Onion, dá o Jumbo Pizza, mais 25 de estamina. E o último registro aqui, ó, mais 25 de estamina. O último registro é o Blessed Wine com o Pig Cracker, faz o Doku Doku Doria, dá só mais 25 de estamina e mais 3 de ataque. Vamos ver aqui, ó, mais 25 de estamina e 3 de ataque, Doku Doria, Pig Cracker e Blessed Wine, beleza? Agora, a princípio, isso daqui já está pronto para ser armazenado na base de dados, tá? Eu só vou ver aqui o def summer, que a princípio deve estar na mesma... Deve ser a mesma coisa, tá? Ó, bonitinho aqui. Enfim, isso daqui eu vou salvar agora na base de dados, tá? Criar uma nova seção aqui chamada 1.3. Say Kitchen Recipes Storage, por exemplo, tá? E aqui eu vou fazer... E aqui eu vou salvar na base de dados, tá? Ó, aqui no Notebooks, aqui, se nós voltar... Ó, aqui tem, por exemplo, o nosso SQL Database, que tem os itens e os monstros, tá? Eu vou criar uma chamada combinations, tá? Por exemplo. E aqui no data são os CSVs, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou criar uma nova... Eu vou salvar primeiro tudo em CSV, tá? Def winter, def summer e def breeder. Colocar aqui o ponto CSV, tá? Opa, CSV. Eu vou salvar do 2 pontos barra data, é barra data, né? Ó, barra data, barra ponto CSV. Aqui, esse daqui vai ser o recipes winter. Aqui agora vai ser, deixa eu colocar aqui, recipes, por exemplo, summer. E aqui embaixo, recipes breeder, tá? Ó, eu tenho as três receitas aqui que eu vou salvar em CSV, tá? Se eu voltar aqui no data, ó, CSV,
CSV, CSV, CSV, CSV. Só esse page HTML que foi o page do web scraping japonês, tá? Depois que está salvo aqui, agora eu vou, por exemplo, salvar num banco de dados, tá? Com o SQLite 3, criar um arquivo SQLite 3. Então, vou colocar aqui SQLite 3.connect. Eu vou voltar um diretório lá para a pasta SQL datasets. Criar um dataset chamado recipes.sqlite, tá? E esse daqui vai retornar uma conexão. E com essa conexão eu pego um parâmetro, desculpa, eu pego o cursor e retorno um C, beleza? E com esse C, eu, por exemplo, posso executar uma query, tá? Eu, por exemplo, posso pegar... Eu vou criar aqui uma list, deixa eu criar aqui, ó, só para ser diferenciado. Eu vou criar uma list chamada list, por exemplo, list seasons, acho que assim escreve. Esse season vai ter o winter, espaço, o summer, espaço, o breeder, por exemplo, tá? E eu vou colocar um for aqui, quer ver? Eu vou rodar esse for aqui embaixo. For e in range de lane do list. Deixa eu rodar aqui o list. Ó, rodei. List. Deixa eu fechar aqui. List season, tá? Ó, se eu printar o i nesse for dessa forma, ó, ele me retorna 0, 1 e 2, tá? E se eu der um print no list seasons e season, não tá certo, aqui eu tenho que colocar wins, aí, ó, winter, summer, breeder, tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar o SQLite aqui, tá? Para criar as tabelas. Para isso eu vou criar uma query create table, vai receber aqueles três risquinhos para mim escrever com indentação aqui dentro. Aqui vai ser o create table, aqui vai ser o nome da tabela e o registro que ela vai receber, tá? Por exemplo, desculpa, as colunas que ela vai receber. Aqui o ponto e vírgula no final e eu arrumo aqui, ó. E para mim pegar esses registros, eu vou pegar, por exemplo, o fsummer aqui, ponto .dtypes. Ó, tem todas essas colunas aqui. Vou copiar e colá-las aqui e dar 3 tabs para indentação aqui. E tudo que for object, eu vou mudar para texto. Ó, tudo isso aqui vai ser text e o vírgula no final, menos essa última aqui. Agora, se eu, por exemplo, printar essa query aqui, ó, print query, se eu rodar dessa forma, ó, ele vai printar 3 vezes a query, tá? Porque no SQLite nós não conseguimos criar vários comandos internos, né? Só um. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com os 3 de novo e abrir aqui com os 3 de novo, tá? Opa. Aí. Aqui vai ser aquela lista que nós criamos, essa lista aqui. E um índice i, tá? Só que porém eu vou ter que dar um mais aqui para concatenar e mais um mais aqui. E aqui tem um espacinho, beleza. Se eu rodar dessa forma aqui agora, ó, create table winter, summer e breeder, tá? Eu podia também dar mais um espaço aqui, ó. Aí, se eu rodar dessa forma, ó, winter, summer e breeder. Então eu vou criar essas tabelas, né? Como é que eu vou criar essas tabelas? Eu vou no connection, desculpa, c.execute, eu vou executar o query, create table, e a conexão commit, tá? Para realmente efetivar o commit dessas tabelas, tá? E eu vou printar também aqui, por exemplo, qual interação que foi commitada, né? Print, deixa eu ver, eu vou printar um list isso daqui. Ó, eu vou printar isso daqui. Se eu rodar dessa forma aqui, ó, name says not defined. Ah, porque eu não rodei aqui, né? Isso daí. Se eu voltar aqui, agora ele criou também aquela SQLite aqui, tá? Ó, recipes.sqlite. Agora se eu rodar, ó, ele criou a tabela winter, a tabela summer e a tabela breeder com essas colunas aqui, tá? Que são todas as colunas que eu tenho nesses 3 data frames, tá? Deixa eu concatenar isso daqui, isso daqui. Não, isso daqui não. Eu vou copiar isso daqui e colar aqui em cima, tá? Só pra ser diferente, né? Eu podia, enfim, vir aqui e mudar aqui, né? Mas
fazer diferente, quis criar dessa forma. E a partir disso eu posso, por exemplo, salvar agora os registros nessas tabelas que foram criadas, né? Ou seja, eu vou pegar esses três aqui, esses três DFs aqui, ó, e apagar eles aqui. E em um data frame tem um método chamado, opa, deixa eu apagar aqui, toSQL, né? .toSQL, toSQL. Aqui eu seleciono a tabela que eu quero armazenar, a conexão vai ser igual a conexão. Se exists, então adiciona, salva em linha, e o index igual a false, tá? Index igual a false. Eu só vou dar um espaço aqui, ó. Não, por enquanto não vou dar espaço. Aqui vai ser na tabela winter, aqui vai ser na tabela summer, e aqui vai ser na tabela breeder, tá? Mas para mim salvar isso daqui, primeiro eu tenho que fazer uma conexão com o Create Engine, tá? Create Engine, eu vou conectar no SQL, numa tabela, desculpa, numa base de dados SQLite, os pontos //, que está lá na pasta SQL datasets, deixa eu colar aqui, datasets, a tabela recipes, desculpa, database recipes.sqlite, tá? Essa daqui que ele vai fazer a conexão. E esse negócio aqui retorna um DB, tá? E eu vou pegar e fazer conexão, vai receber o db.connect. Assim eu consigo fazer a conexão com essa base de dados. E agora, se der tudo certo, se eu rodar aqui, ele não pode salvar. Tururu, vamos ver por quê. Ó, deu um erro na conexão. SQLite, //, SQLite databases recipes.sqlite, tá? Por quê? Ah, porque faltou o que aqui, né? Ó, faltou o que do SQLite. Se eu rodar dessa forma, agora ele já armazenou, tá? Só vou dar um espaço aqui, ó, para deixar retinho. E aqui também vou deixar retinho. Aí, vou salvar, e vou deixar salvo e vou abrir o SQLite, tá? Eu vou navegar até a pasta onde está esse dataset aqui. Ó, abri aqui já. E tem aqui o Summer, o Breeder, o Summer e o Winter, tá? Se eu, por exemplo, executar um SQL aqui, ó, select everything from Summer, por exemplo, e rodar, ó, ele retornou todos os registros do Summer, tá? E se nós quisermos checar, vou fazer uma segunda checagem aqui, ó, Monster Egg, Pig Creek faz o Freeze e a Food, tá? Então eu vou voltar aqui e procurar aqui por Summer. Aí, ó, procurar o Summer. O último registro aqui, Monster Egg, Pig Creek faz o Freeze e a Food, isso daí. Menos 3 de ataque e mais 10 de defesa. Menos 3 de ataque e mais 10 de defesa. Então, salvemos os dados aqui, bonitinho. Então era isso daqui nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos fazer a coleta do último item aqui, que é enfim, um pouco difícil talvez, que é a lista de quests separadas por ranks, tá? Nós vamos fazer essa coleta da lista de quests. E por fim aqui, nós salvemos já todas as combinações dos alimentos, tá? Ou seja, vai ser essa tabela que o usuário vai ver, né, a partir das suas seleções, tá? Por exemplo, ele vai selecionar uma comida que dá defesa, tá? E, por exemplo, pode retornar esse registro aqui quando for Summer, né, por exemplo. Beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.